Pai, mãe, presta atenção nesse assunto. Não é conversar só uma vez, não. Presta atenção. Entre os presos por compartilhar esse tipo de material está até um militar da FAB, a Força Aérea Brasileira. Quem diria, quem imaginaria isso? E aí, como que a gente pode proteger os nossos filhos? Participa comigo, vai. Tá aqui o nosso WhatsApp, 999422478. Esse é o nosso número, estou esperando sua mensagem. E aqui no nosso estúdio a gente já recebe a psicóloga Luciane Fantini. Obrigada, Lu, pela sua presença. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. A gente também recebe aqui Monique Neves, advogada. Obrigada também, doutora Monique, seja bem-vinda, tá? Obrigado, boa tarde. E a Lady Mara, que tem 2 filhos, né? Um menino e uma menina. Eles primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Eles usam jogos, redes sociais, interagem com esse mundo virtual? O menino menos do que a menina, né? Mas eles têm redes sociais, têm os joguinhos, mas eu participo de tudo mesmo. Estou por dentro, olho todo dia, né? Fico em cima deles. A gente sabe que tem muita maldade, né? Também no mundo virtual, mas você imaginava uma desse tamanho todo, por exemplo, 25 mil arquivos com uma única pessoa, fora as outras pessoas que foram citadas também na reportagem? Roberta, infelizmente, nós estamos vivendo em um mundo que esse tipo de assunto parece que não nos surpreende mais. Dá muita tristeza de ver, porque é um pedido que a gente faz todos os dias, deixem as nossas crianças em paz, né? Por que esse ataque tão forte contra as nossas crianças, né? E é por já esperar isso que eu monitoro tanto os meus filhos nas redes sociais. Aí, por exemplo, eles querem jogar, de que maneira que você monitora? Eu monitoro jogando com eles. Você fez também o seu perfil? Eu tenho a minha conta, tenho o meu perfil, e quando eles entram para jogar, eles chamam mamãe, vamos jogar, estamos online, vem ficar com a gente, então eu jogo junto com eles. Agora, eu achei forte, Luciano, o que ela disse, né? Deixem as nossas crianças em paz. Por que que existe essa maldade com as crianças? Qual é o interesse, né? A gente vê aí crianças tendo essa exposição, o que a gente chama de crime, daqui a pouco a doutora Monique vai falar pra gente, e isso depois, quando ganha uma proporção no mundo da internet, vai parar em outros países, ela não tem direito nem mais de voltar à vida que ela tinha antes, né? E Roberta, essa maldade é realmente uma perversão do ser humano, né? Você não pode nem considerar doença, que quando a gente fala que é uma doença, é como se, nossa, então tem tratamento, ou então tem uma desculpa, né? Não, é uma perversão mesmo, uma falha no caráter, é uma questão de não saber viver em sociedade, de não frear determinados impulsos e instintos que todo ser humano deve frear para viver em sociedade. Então, assim, é assustador. E aí a gente perceber que a internet, ela deixa as nossas casas desprotegidas. Não adianta grades, muros e tal, você tem a internet. Então, se a gente não faz uma vigilância constante, como, né, ela falou, de jogar junto, ou ver quem é que está jogando, quem está fazendo, quem está participando, que mensagem é essa, as nossas crianças vão estar desprotegidas, mesmo com todas as grades, com todas as câmeras de segurança, né, a coisa vai estar acontecendo ali debaixo dos olhos de muitos pais. E é o que tem acontecido, né, Roberta? E, Monique, que é crime, disso a gente já sabe, a gente sempre reforça, a gente fala. E quem, por um acaso, também recebe esse material, também é crime receber? Como agir diante de um momento desse? Então, Roberta, identificado um crime como esse, tem que ser comunicado à autoridade, até mesmo para poder identificar quem são as pessoas que estão cometendo esse tipo de delito. Você, a partir do momento que você recebe esse tipo de imagem e você é omisso, que você não se manifesta de forma contrária, você passa a ser um partícipe daquele crime que está acontecendo, porque você está alimentando a rede. Tem pessoas que compram isso. Enquanto tem pessoas que compram isso, crianças estão sendo estupradas, né? Violências sexuais. E outra coisa também, hoje a inteligência artificial, ela está alterando muito, né? Uma imagem, eles têm a capacidade de pegar o rosto de uma criança e colocar no corpo de outra criança. Então, de que forma nós podemos proteger nossos filhos? A gente não ser omisso a esse tipo de situação. A gente proteger nossos filhos. E essa questão que a doutora falou com relação aos nossos filhos estarem dentro de casa desprotegidos,
é uma realidade. Hoje nós vivemos numa sociedade onde os pais trabalham o dia inteiro e quando chegam em casa entregam o celular na mão dos filhos, sem nenhum tipo de controle, sem abordar nenhum tipo de segurança do que está sendo olhado ali, dos jogos que estão sendo jogados. Então, assim, crianças que conversam com outras pessoas. Ah, mas é uma criança, mas é uma voz de uma criança mesmo que está do outro lado. Hoje tem vários tipos de tecnologia que altera a voz da pessoa. Então, nós precisamos, sim, ter esse cuidado de proteção com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, e não ser conivente com nenhum tipo de crime que envolva violência contra a criança. Agora esse número, né? 25 mil arquivos com uma única pessoa. A outra lá de Brasília, 20 mil arquivos. Tudo arquivo pornográfico, envolvendo essa exploração sexual de crianças e adolescentes. Gente, isso é crime, a pessoa pega cadeia, só que chama atenção porque 25 mil arquivos também não é da noite para o dia, né? Por que demora a chegar até essas pessoas? Nesse caso aí, Roberta, é interessante a gente observar que esses 25 arquivos foram produzidos... 25 mil, né? 25 mil arquivos foram produzidos, foram replicados. A gente não tem informação da base dele, né? Mas a inteligência artificial pode ter alterado cenas também. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso também, com a exposição, a forma e a origem. Você recebeu, identificou um crime contra a criança, denuncie. Por quê? Porque crime contra a criança são vários artigos criminais. E outra, é crime que, igual a Roberta falou, você responde criminalmente por isso. E estupro de vulnerável, sempre. Crime inafiançável. Ali é uma pena alta que vem ali trazer uma forma de sanção. Isso jamais pode acontecer. E uma coisa que é importante a gente citar, que algumas pessoas acham que o estupro ele é a conjunção carnal, negativo. O ato libidinoso praticado como uma criança também é estupro. Então, hoje, ser qualificado como estupro não é só a conjunção carnal, é o ato libidinoso de tocar na criança, de passar a mão de forma direta, de fazer com que a criança cometa algum tipo de ato, e isso também é qualificado como estupro. E ó, daqui a pouquinho a gente vai contar para vocês como que eles se aproximavam dessas crianças, né? Você já viu algumas coisas aí também, alguns detalhes aí na reportagem. Mas antes, eu até recebi aqui um comentário de minha mãe, ela diz: dizem que eu sou louca por monitorar meu filho, usar o aplicativo que ajuda a limitar o uso da internet. Também tem mais participações aqui. Boa tarde, as minhas duas filhas, uma de 13, outra de 8, eu deixo jogar. Mas a cada aplicativo baixado precisa do meu consentimento. Eu coloco as contas dos telefones delas nas minhas contas. Então, qualquer coisa que precisar, elas vêm até a mim, aí eu tenho que digitar minha senha e vejo se permito ou não. Tem mais participações aqui. Tem uma pessoa que diz que a culpa é dos pais, né? Porque a criança não deve ter celular ou ficar entrando na internet sem supervisão. Gente, existe um grande culpado nessa história que são os maldosos criminosos, né? E aí a gente tem que criar barreiras de proteção. Então a gente está ajudando aqui, né, a criar essa segurança com os nossos filhos para que a gente consiga ter um mundo um pouco mais de paz. Agora, Ledimara, seus filhos já receberam alguma mensagem de pessoas estranhas tentando se aproximar deles? Sim, às vezes na rede social, no direct da minha filha, começa com aquele: oi, linda, tudo bem? Quando você vai ver, é um adulto. Então, assim, só que os meus filhos, de tanto eu falar, porque eu sou aquela mãe assim, eu não consigo ser aquela mãe doce na hora de, né, dar aquela volta para dizer: olha, bonitinho, não pode. Eu falo: gente, o mundo é assim, as pessoas pegam e fazem isso. Eu já morei num bairro onde colocaram crianças dentro de um carro e sumiram com elas. Então, eu sou essa mãe que não deixa ir para a rua, eu não confio. Então, eu coloco... Eles têm esse medo já. Então, tudo que acontece, eles correm: mamãe, olha isso aqui. Mamãe, olha isso aqui, porque eu converso abertamente com eles sobre o que acontece, sobre o perigo, sobre se cair numa mão de uma pessoa dessa, o que ela pode fazer, sobre as artimanhas que eles usam para convencer. Manda uma foto, você é tão linda, me manda uma foto. Porque começa com uma bobeira. Porque a gente fala, o diabo, ele nunca vai vir de diabo para ninguém. Ele vai vir bonitinho, arrumadinho, e depois, né, ele acaba com a vida da pessoa. Então, quem vem, ele vem bonitinho, vem falando manso. Vem com a vozinha que a gente viu ali, né? Nunca vai vir mostrando que é de verdade. A gente viu, né, que eles usam aplicativos
para ter voz alterada, parecer com a voz de uma menininha ou então com a voz de um menininho. Dali vai ganhando a confiança, pede o número do telefone, que até então às vezes era no jogo, era na rede social, pede o número do telefone. A criança inocentemente passa o número do telefone, aí depois já era, né? Porque vai começar a criar artifícios, Luciano Fantini é a melhor pessoa para explicar isso pra gente, vai começar a criar artifícios para induzir essa criança a produzir esse material pornográfico. E ela vai ficar ali, ó, com medo, né, se ela não fizer. Na verdade, Roberta, nem sempre é pela coação. Como se passa por uma outra criança e como criança adolescente está numa fase de descoberta, a gente tem que considerar que a sexualidade está acontecendo ali, então não passa como uma coação, faz isso para mim, porque senão eu vou matar sua família. Nem sempre é dessa forma. Começa assim, olha o que eu tenho aí, manda foto de uma outra pessoa como se fosse dela. Olha só, eu fiz essa foto, faz uma também, sabe? Uma coisa assim, passando por uma menina, muitas vezes, ou então por um menino. Aí vai seduzindo dessa forma até que a criança estabeleça uma relação afetiva, que a criança se sinta segura, e é uma falsa segurança, né? Então é uma pessoa extremamente ardilosa que está por trás e vai fazendo com que a criança não perceba onde que ela está se metendo. E aí, quando ela já está lá, quando já viu, já mandou, sabe? Aí nem entende muito bem que aquilo foi... Aí depois pode chegar no ponto da chantagem, né? Aí pode chegar. Manda mais... Fica com vergonha, Fala no né? microfone. A criança, exatamente. A criança fica com vergonha, mandou. Aí ela chantageia, se não você fizer fala... tal coisa, eu vou mostrar para todo mundo, eu vou mandar para sua mãe, não sei o quê. Aí pronto, aí a criança vira refém. Fazer com que os nossos filhos, além de toda a orientação, caso aconteça algo, caso eles recebam uma mensagem, fazer com que eles tragam essa informação para a gente. Porque às vezes ele vai te esconder também que ele recebeu isso. Então, o monitoramento para mim é o principal, é o que vocês, né, vocês estão falando, do que fazem com os filhos de vocês, eu acho ótimo. Tem que monitorar, porque a criança ainda ela não tem essa sabedoria, ela não tem ainda a maldade que existe no mundo. Então, ela vai confiar, ela vai acreditar. Ela não tem ainda condições de juízo moral, de consciência, de perceber a intenção do outro. Então, tem que estar monitorando mesmo. Porque nem sempre ela vai externar, né, que ela está sendo abusada, né? E assim, Roberta, eu tenho, assim como foi colocado pela colega que está participando, eu tenho um controle de paz no celular dos meus filhos. Funciona muito, você consegue administrar. E assim, o ideal é você criar uma relação de confiança com seu filho. É você estabelecer e estreitar laços. Seu filho tem que olhar para você como melhor amigo, não como inimigo. E eu falo isso muito com meus filhos. Eu sou mãe de 2 meninos, um de 7 anos e um de 10 anos. E o que a doutora colocou aqui a gente passa diariamente, todo dia é uma descoberta. E dar oportunidade a eles para terem acesso à rede social é necessário, até porque hoje é uma inclusão também. Na escola, todos têm. E quando eles se sentem excluídos, eles se sentem diferentes com relação a isso. Então, eu busco dar acesso, mas com limitações. Eu verifico o que está sendo jogado, os programas que eles acessam, tudo eu tenho acesso também. Até mesmo porque a maldade, ela está, assim como ela colocou, a maldade está naquela pessoa que se passa por outra criança. Então, a gente tem que identificar todos os rastros aí, né? Olha só, tem um comentário aqui muito interessante, uma pessoa que diz: boa tarde, minha filha estava conversando com várias pessoas estranhas, mandando até foto do celular, e aí a gente tomou o celular, ela teve uma crise de depressão, foi uma situação muito complicada por estar viciada no celular e conversando muito com pessoas estranhas. A gente tem que começar a observar também o comportamento dos nossos filhos, né? Quais são os sinais? Porque às vezes eles vão se isolando, vai cada vez mais se infiltrando nesse mundo virtual, Luciane. Sim, e eu entendo que num primeiro momento essa criança, né, tenha ficado deprimida, mas é importante entender que é o melhor para a criança, né? E para que ela tenha estabelecido esse vício mesmo, que a gente sabe que existe o vício no celular, e inclusive o vício nesse tipo de relação que traz um certo ganho, um certo prazer, deve ter ficado muito tempo, né, ela nesse contato. Então, tem que observar se a criança está muito isolada, se a criança não brinca com outras crianças, não conversa com a família, vive só no celular. Isso tem que ser observado, sim, não é saudável.
Tem mais comentários aqui, tá? As mamães participando com a gente em peso. Quero saber dos papais também. Papais, manda pra gente também de que forma que vocês ficam perto ali dos filhos, monitorando, se monitoram ou não monitoram, como é que é essa relação? A Lucimara participa com a gente, ela diz, minha filha tem 14 anos, converso muito com ela sobre esse assunto, alerto muito ela sobre isso, controlo o tempo todo, vejo tudo que ela olha, tudo que ela joga. Tá? E ela está falando que não joga online com ninguém, só com as primas. E mesmo assim, ela sabe que é perigoso. Também tem outro comentário de uma pessoa que diz, boa tarde, estou acompanhando e, na minha opinião, como uma mãe de uma menina de 8 anos e de uma bebê de 6 meses, criança não deve ter celular. Minha filha não tem. Tá? E não vai até entender sobre isso. Até crianças que não têm. É importante conversar sobre esse assunto com elas? Também, Roberta, porque vai na escola, tem o coleguinha que tem celular, aí né, manda, aí fica mais desprotegido ainda. Então, mesmo que a criança não tenha o celular, que os pais optem, né, por essa postura, tem que conversar sim. Porque os pais não vão ter controle de tudo que a criança faz. A criança vai para a escola, né, vai estar com coleguinhas e pode acontecer. A Leidmara falou, doutora Monique, que ela viu umas mensagens de pessoas estranhas. Oi, linda! Falando com a filha dela. A partir de que momento, qual é o teor dessa mensagem que faz acender o alerta para que a gente busque autoridades, para que a gente vá até a polícia, se for preciso, registre um boletim de ocorrência? Então, eu já identifiquei 2 tipos de situação de violência contra a criança. O primeiro tipo, você identificou mensagens que tenha algum cunho sexual, malicioso, conversas que induzem a criança a sair de casa sem a presença dos pais, a caminhar sozinho, já demonstra que ali tem algo errado. Só que para configurar o crime, muitas vezes, a gente tem que identificar e entender se de fato tem alguma relação ali de ser uma pessoa que tem um sentido de abuso, né? Porque hoje a gente tem que tomar esse cuidado. Então, o bom é você procurar sempre uma delegacia. Procurou a delegacia, faz o comunicado. Recentemente, a gente teve um caso aqui na Serra, dos pais que observaram as mensagens no celular da filha, e aí eles comunicaram à autoridade policial, eles marcaram o encontro, chegou lá, eles conseguiram prender. Então, a ideia é essa, é levar o contato, né, para a autoridade competente. O segundo caso que eu identifiquei foi uma situação em que a criança ela começou a se automutilar. Ela estava sendo vítima de abuso, ela não tinha coragem de contar para os pais o que estava acontecendo e ela começou a se morder. Ela se mordia os braços, né, a perna. E aí foi o primeiro passo. E depois a gente começou a identificar ela se batendo. E aí foi feito um acompanhamento através de uma psicóloga, que eu pedi que fosse feito um relatório e foi identificado que ela estava sendo vítima de um abuso. Então, assim, isso é um sinal também. Seu filho pede socorro através do distanciamento, né, do isolamento, da mutilação, da autoagressão. E nós, que somos pais, temos que estar atentos a esses detalhes. Agora, nessa maldade toda, olha que ponto as coisas chegam. Você tem redes sociais, né? Sim. Você é cantor, uma artista, tem foto com a família, Sim. tem foto com os filhos. E aí, chega um criminoso desse, pega uma foto e faz uma montagem. Hoje, com a inteligência artificial, olha que ponto as coisas chegam. Deixa a gente até com receio de ter ali um álbum de família, onde a gente possa postar a nossa rotina. Algo tão inocente virar algo tão assim na mente de um deturpado, né? Fazer uma coisa dessa. Mas é válido até ressaltar para as mãezinhas, né? Às vezes a gente vê mãezinhas postando o bebê tomando banho, às vezes dentro de uma banheira, né? Mesmo você colocando uma tarjazinha ali, a gente já falou sobre a inteligência artificial. É algo que eles pegam para fazer montagem, é algo que essas mentes doentes pegam, né? Você então, fica atenta fico na hora de atenta a postar, tudo, essa foto a não tudo. tá um pouquinho demais. A tudo. Às vezes eu já peço à minha filha, olha, não tá legal, tá mostrando o corpo um pouco demais, porque essa geração, ela é uma geração que ela tá muito evoluída, muito né? sensualizada, né? Isso, sensualizada, mas também na nossa época a gente não tinha essa evolução toda de corpo também, né? Elas estão muito novinhas, mas já estão com o corpo já formado. Então a gente tem muito medo dessa exposição delas. Então eu falo, olha, essa foto tá mostrando um pouquinho demais, é melhor você tirar. E eu falo assim, é pro seu bem.
né? Então, para você tentar convencer eles também que é para o bem deles, aí vai outra conversa, né? Porque, e às vezes até mães que a gente tenta alertar, não vai dar nada não, isso é bobeira. Então, às vezes você convencer o mais velho chega a ser mais difícil do que você convencer o seu adolescente em casa. Verdade. Né? Então, Verdade. essa conscientização dos pais também, né? E aí, se as nossas crianças são vítimas de uma situação como essa, Deus os livre, né? Mas imagina o trauma, Luciane, que isso deixa, principalmente para uma adolescente. Nossa, Roberta, assim, a gente vê vários casos, né? Abuso é uma coisa séria, né? A doutora deve saber que também, o quanto que isso acaba com a vida de uma criança e de um adolescente. Sabe, o quanto que isso é terrível para você ver, de chegar ao ponto de se mutilar, olha o sofrimento que essa criança está passando, de se morder, de se agredir, se cortar, se bater. Então, a gente vê que tem um sofrimento psíquico muito grande e vai ficar sequela para a vida inteira. Então, os pais têm que estar atentos, sim, Roberta. Perfeito, gente. Olha, mamães maravilhosas, obrigada pela participação de vocês. Tá? A gente está aqui fazendo esse alerta e converse aí na sua casa sobre esse assunto.